Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e o Fogão é líder, muito líder, olha, como diria Bruno Cantarelli, respeitem o Botafogo, respeitem o glorioso. Que maravilha, pessoal, Botafogo voltou a vencer, né, no campeonato. Tínhamos ficado ali naquele mês de setembro terrível, né, eu sabia que outubro era o outubro ou nada e de fato foi o que aconteceu. Vencemos o clássico contra o Fluminense, quebramos uma série de tabus, né? Mais tabus aí sendo derrubados nesse ano de 2023 e o mais importante, o Botafogo voltou a ser Botafogo com Lúcio Flávio e Joel Carli. Palmas! Palmas para Lúcio Flávio, isso mesmo, a volta por cima do nosso comandante, né? Galera, rodada foi perfeita, né? Eu ia dizer quase que perfeita, mas foi perfeita, foi maravilhosa. É o que eu já tinha dito aqui no canal. Ah, vai ser um jogo difícil contra o Fluminense, que está super empolgado, né? Vem animado. O Palmeiras vai pegar o Santos em casa. De qualquer maneira, a rodada acabou tendo ali uma virada e foi extremamente favorável para o Botafogo. Eu reputo que essa rodada vai ficar... Essa vitória vai ficar muito marcante na nossa caminhada para o título, né? Como eu botei na thumb, a virada de chave que o Botafogo precisava, né? A gente já estava até falando, olha, o Fluminense é favorito, né? Joga em casa. O Fluminense vinha de 26 jogos de invencibilidade no Maracanã, né? Como dono da casa. A última vez que ele tinha perdido tinha sido justamente contra o Botafogo no início do ano e voltou a perder em casa. Quebramos aí essa invencibilidade deles. Enfim, galera, um domingo maravilhoso alvinegro e agora uma grande semana que se inicia pra gente, né? Eu tô com pena dessa data FIFA agora. Claro que tem a vantagem de que vai dar tranquilidade pro grupo, pro Lúcio Flávio e o Carli trabalharem o grupo nesses 10 dias, mas eu falo pra vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Eu gostaria que quarta-feira já tivesse jogo lá com o América Mineiro, que já fosse agora, né? Pra gente embalar de vez. O Fogão tá embalado, galera. É bom demais ser botafoguense, é bom demais. Vamos lá. Galera, é o que eu vinha dizendo, o Botafogo não precisava inventar moda, né? O antigo treinador quis fazer isso, o Botafogo jogou o feijão com arroz. Aliás, o Marçal usou esse exemplo, essas palavras, para definir o Botafogo. O Botafogo matou o jogo. No início da partida entrou com uma intensidade muito boa, né? Desde o primeiro minuto o Botafogo já foi para cima do Fluminense e logo ali aos 20 e 22 minutos matamos o jogo. O Fluminense que veio com o seu time completinho, tá? Antes que alguém fale, e foi bom assim. O Fluminense encarou o jogo com respeito, né? Apesar de ter vindo de uma classificação duríssima contra o Internacional, o Fluminense jogou com todos os seus titulares e queria muito o resultado, né? Queria muito o resultado. Mas o Botafogo foi melhor, né? Especialmente nessa primeira meia hora de jogo, o Botafogo liquidou a fatura. Primeiro gol do Júnior Santos, né? Aos 20 minutos, um lindo passe do Tietê, uma perfeição. Tietê bota a bola ali no local certo, né? Para o Júnior Santos fazer o drible. E o mais interessante é que até nisso o feijão com arroz funcionou. O Júnior Santos, a gente sempre tinha aquele medo, aquele receio dele querer inventar, dar uma voltinha, dar outro drible e tomar uma decisão errada, né? Tomara que esse gol seja emblemático para o Júnior Santos também entender, ele que fez uma grande partida. Ao meu ver, até foi o melhor jogador, né, da partida. Ele fez o simples. Ele deu um corte seco no Fábio e chutou para o gol. E resolvido. E gol do Fogão, né? Então, assim, talvez em outros jogos ele teria feito alguma firula, enfim, e acabasse perdendo o gol. Então foi muito importante, como eu disse, emblemático esse gol para o Júnior Santos, tá? E logo depois, 2 minutinhos depois, a gente ainda estava ali comemorando o gol do Jacaré, saiu o gol do Tiquinho, uma obra-prima, numa assistência do Júnior Santos também, tocou a bola ali no momento certo, né? Tem gente até que falou que ele podia ter tocado até um pouco antes, né? Um milésimo ali antes, mas tocou certo. E o Tiquinho, fantástico. Vocês repararam o domínio de bola do Tiquinho, porque a bola meio que resvala ali na coxa
e quando ele vai perder o domínio, ele puxa e encobre o Fábio. Se não me engano, acho que foi de esquerda, acho que foi de canhota. Comentem aí embaixo. O lance é tão rápido que é até difícil de ver. Acho que foi de canhota que ele encobriu. Mas não importa. O fato é a categoria de Tiquinho Soares no gol. Um golaço, aço, né? Os dois lances foram para o VAR, porque quando é gol do Botafogo, tudo vai ser analisado, né? E a gente viu que ambos tinham condições tranquilamente, né? É interessante que quando são os adversários, o VAR dorme. Pessoal, comentei do Tietê, que também fez um partidaço. Infelizmente, ele tomou o cartão amarelo, né? O Voaden, aliás, deu o amarelo para o Tietê. Não demorou muito, deu também para o Marlon, né? Até fiquei meio preocupado ali. Os nossos jogadores ali, mais da retaguarda, estavam pendurados no jogo. Enfim, mas deu tudo certo. Entrou depois o Danilo. Aliás, o Danilo, acredito que entre no próximo jogo, já que o Tietê tomou o terceiro amarelo e não jogará contra o América Mineiro, né? Esse jogo com o América Mineiro, se não me engano, inicialmente estava marcado para as 19 horas, agora passou para as 20 horas, lá no Independência, tá? Dia 18, tá? Dia 18, vamos ter que ficar aí novamente, né? Com essa ausência de fogão, mas vibrando com a nossa liderança. 9 pontos, rodada maravilhosa. Enfim, já vou analisar a rodada aqui com vocês, saborear essa liderança. Galera, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi o Botafogo nas redes sociais, como vinha acontecendo nos últimos jogos, uma troca de farpas, de zoação, na verdade, né? Uma zoação com o Fluminense, né? Eu não vi isso e eu achei até legal, sabe? Não que eu não goste da zoação, acho que faz parte do futebol, mas acho que tudo começou naquele jogo do ano passado, a última vez que o Fluminense ganha do Botafogo, faz tempo, no Newton Santos, e que o Fluminense foi nas redes sociais, postou mensagens em inglês para zoar com o John Textor, fez aquelas bobajadas lá, e o Botafogo retrucou em seguida, né? Retrucou também no Campeonato Carioca, enfim. Aliás, a resposta do Botafogo veio no Carioca, né? Com menção ali ao Super Mario, como se fosse o Mário Bittencourt, ao rebaixamento para a Série C. Mas eu acho que isso também tudo tem um limite, e eu acho que a gente estaria dando uma importância muito grande ao Fluminense. E eu achei que foi legal o Botafogo ter ignorado o Fluminense dessa vez. Minha opinião, tá? Comentem se vocês acham que tinha que ter zoado o Flu, né? Aquela coisa do futebol também, que a gente entende que é normal a zoação, ainda mais na segunda-feira, né? Hoje, segunda, é o dia do tricolor aí ser zoado, né? Pessoal, vamos aos resultados da rodada perfeita. Ontem eu já tinha falado dos resultados de sábado, principalmente o empate do Corinthians com o Flamengo foi bom pra gente. Ontem, que maravilha, Santos 2-1 no Palmeiras, lá em Barueri, terceira derrota seguida do Palmeiras, e de novo Abel Ferreira falou do Botafogo. Acho que ele está ficando obsessivo com o Botafogo, mas dessa vez eu senti que ele quis, ele utilizou o Botafogo, dizer que é um time que está tendo investimento e tal, para dar uma alfinetada no próprio Palmeiras, né? Enfim, eles só pensam, estão obsessivos com a gente. Abel Ferreira não tem mais uma coletiva que ele não fale do Fogão. Outro resultado ótimo foi a vitória do Inter, né? O Inter, que havia sido eliminado justamente pelo Fluminense, venceu o clássico lá, o Grenal, no Beira-Rio por 3-2, tá? E o que chamou atenção foi o Renato Gaúcho, que não ficou para a coletiva, até caiu mal isso lá no tricolor gaúcho. O próprio presidente do Grêmio não gostou. Já eu falo mais disso, tá? Já eu falo mais disso. O Renato Gaúcho caiu fora do Beira-Rio, saiu fora. Parece que ele disse que tinha um compromisso no Rio de Janeiro hoje cedo, né? Então ele tinha que embarcar, mas foi providencial, né? Para ele que gosta também, tanto falando de zoação, né? De zoar o Internacional, não suportou a derrota para o maior rival, né, do Grêmio, o Colorado. Gente, um resultado surpreendente. Olha, quem apostou no Coxa realmente foi guerreiro. Primeira derrota do Atlético Mineiro lá na nova Arena MRV.
né? O Galo saiu na frente com um gol do Hulk, né? Primeiro jogo que não tem gol do Paulinho, lá na Arena, tinha tido 3 jogos com um gol do Paulinho, inclusive contra a gente. E o Coritiba dá sinais aí de recuperação. A situação do Coxa ainda é muito difícil, mas é a segunda vitória seguida. Tinha ganho do Atlético Paranaense, agora ganhou do Atlético Mineiro. Falando em Atlético Paranaense, o Furacão segurou um empate com o Red Bull Bragantino. Na verdade, o Bragantino saiu na frente no primeiro tempo. O Atlético Paranaense ainda conseguiu empatar ainda na primeira etapa. E a gente não tem acesso aos jogos, né, do Atlético Paranaense. Mas o que eu soube, inclusive conversando com um amigo meu que esteve no estádio, disse que o Atlético Paranaense foi superior na segunda etapa, poderia ter vencido, mas tá ótimo. Tá ótimo, um empatezinho ali, já considero que foi muito bom, justamente que, claro, se o Atlético tivesse vencido, a nossa vantagem iria 10 pontos sobre o segundo colocado, ficou em 9, né? Tá de ótimo tamanho. O último jogo da noite foi o Fortaleza, que ganhou de virada em cima do América Mineiro, 3-2. Também achei que foi um bom resultado para a gente, pensando no seguinte: em determinado momento o América Mineiro vencia a partida por 2-1. Ia dar um ânimo para eles para o jogo do dia 18. Né? O América Mineiro está lá na lanterna, na última posição do campeonato. Então eu acho que já foi para o Coelho. O Botafogo agora só tem o trabalho de, né, carimbar aí praticamente o rebaixamento do Coelho no dia 18. Jogo do Cuiabá e Cruzeiro adiado para sábado que vem. Eu apurei e a razão disso é justamente o jogo da Seleção Brasileira lá em Cuiabá essa semana pelas eliminatórias. Aliás, o Diniz, que estava pistola lá na primeira parada técnica do Maracanã, já vi um vídeo ele chegando já em Cuiabá para dirigir a Seleção Brasileira. Pessoal, Tiquinho Soares, além da obra-prima que foi o gol dele, um dos gols mais bonitos que eu já vi do Tiquinho, né? O segundo gol da partida de ontem. Ele chega a 15 gols, quer dizer, ele estava aquela seca ali, mas também por causa da lesão, enfim, fez o gol contra o Goiás, volta a marcar contra o Fluminense, e ele igualou a marca de 15 gols num campeonato de pontos corridos do Dodô, né, um artilheiro dos gols bonitos aí, também um gol lindíssimo do Tiquinho em homenagem ao Dodô, porém com menos partidas disputadas. Obviamente que o Tiquinho vai marcar ainda muito mais, aí eu acredito que passe dos 20 gols até o final do ano, né? Tiquinho Soares, artilheiro disparado do Brasileirão. Pessoal, vamos analisar a tabela aqui rapidamente. O Botafogo chegou a 55 pontos, que maravilha, né? A gente tinha ficado ali um mês nos 51 pontos, né? Parado nos 51, agora já chegamos a 55, e a marca maravilhosa de 17 vitórias, tá? Que é um diferencial incrível em relação aos adversários, né? Quem tem mais vitórias depois da gente é o Grêmio, com 13, e o resto todo da galera que tá ali nas primeiras posições tem 12. Então são 5 vitórias a mais do que todo aquele pelotão. Então é isso. O Bragantino 46 pontos, 9 abaixo da gente, e aí tem uma turma com 44, ou seja, 11 pontos que o Botafogo botou de vantagem. Grêmio em terceiro lugar, 44, Palmeiras quarto lugar com 44 e Flamengo quinto lugar com 44. Aí depois vem Fortaleza com 42 pontos, Fluminense e Atlético Paranaense, cada um com 41 pontos, tá? Pessoal, a lição maior de ontem é que, de fato, deu certo, né? A questão dos jogadores terem chamado a responsabilidade, né, para eles, né? O Botafogo jogou como Botafogo, voltou a ser o Botafogo do primeiro turno, né? Nitidamente. Inclusive, depois do 2-0, o Botafogo... mas o Fluminense foi para cima, teve chances, sim. Mas o Botafogo também teve chances de meter o terceiro gol. Inclusive, teve bola na trave, né? Então, o Botafogo poderia até ter fechado o jogo num 3-0. Mas, volto a dizer, foi legal isso, que o Fluminense não se rendeu. O Fluminense queria muito o resultado e o Botafogo, dessa vez, administrou muito bem a vantagem, né? Algo que não tinha acontecido no Brasileirão do ano passado, quando também a gente abriu 2-0 e acabou sofrendo um empate. Botafogo muito maduro, muito consciente na partida, e a gente viu que os jogadores jogaram
leves, né? Parece que o clima, o ambiente do Botafogo, que já era muito bom, mas com o Lage não era a mesma coisa, né? Botafogo agora com Lúcio Flávio e Joel Carli, muito mais leve, jogadores se dedicando, né? Jogadores que entraram também entraram bem, né? Enfim, então, e as mexidas foram feitas, caras que não estavam jogando entraram, enfim, a gente vê o grupo muito coeso, muito unido, né? E aquela sincronia com a torcida também incrível, a festa ali no final dos jogadores cantando junto com a torcida, né? Foi linda de se ver, não me canso de ver, né? Esses vídeos aí que estão rolando nas redes sociais dos jogadores vibrando com a torcida. O Botafogo virou a chave, né? Estamos agora nessa reta final, faltam agora 12 finais, né, para o final do campeonato. E uma coisa importante de se dizer é o seguinte, galera, essa situação toda que houve, a saída do Lage, né, a própria contratação do Lage, e não deu certo, não deixa de ser um aprendizado para o próprio John Textor. E o John Textor é um cara que eu estou aqui sempre elogiando, né? Eu acho que ele acerta muito mais do que erra, e ele acertou agora também na decisão, né? Junto com o departamento de futebol, enfim, de troca de comando, né? Vamos com uma solução caseira. Às vezes a solução caseira é a melhor solução. O próprio Santos está também com um técnico caseiro e está se recuperando no campeonato. Então, assim, é um aprendizado para o John Textor no seguinte: é claro que o Bruno Lage tinha um currículo de Premier League, um currículo, cansei de falar isso aqui, até melhor que o do Luiz Castro, então era um nome muito interessante naquele momento, né? Só que é aprendizado na hora que a gente vê, nem sempre vai funcionar, né, no futebol brasileiro, né? O que ainda me dói assim, de relembrar é que tudo que foi falado naquela coletiva de imprensa, né, de apresentação do Lage, lá no dia 12 de julho, lá atrás, o Lage fez diferente, né? Ele quis dar a assinatura dele, quis fazer o trabalho autoral, como queiram chamar, né? Quis modificar muito o DNA do Botafogo, né? Até o Marçal também citou isso, e não deu certo, e não era por aí. E ainda bem que o Botafogo, Textor, o departamento de futebol e os próprios jogadores, em tempo, viram isso. O próprio PC Vasconcelos, no Sport TV, né? PC que todo mundo sabe é botafoguense, falou assim: olha, com o Lage estava vendo que a coisa estava indo pela cucuia, né? O título estava escorrendo pelas mãos, né? Que o título ia embora. Agora, sem o Lage, a gente volta a acreditar que o Botafogo será campeão, né? Não que o Lage a gente queira fazer aqui a caveira dele, né? E, nossa, todos os problemas do Botafogo eram Bruno Lage. Não é isso. Mas, como tudo na vida, a gente tem que saber analisar. Olha, não está dando certo, a gente recua aqui uma, duas casinhas e toma outro caminho. Foi o que o Botafogo fez e tivemos já o resultado imediato, né? Eu comentei aqui, o Botafogo aposta no Lúcio Flávio como interino até o final do campeonato. Só se ontem tivesse sido uma atuação horrorosa, passou muito longe disso, né? Foi uma atuação brilhante, que talvez o Botafogo pensasse em trazer algum outro técnico, né? Então deu certo. Amém. Pessoal, o Lúcio Flávio, ele fez uma coletiva de imprensa muito boa. Quem não assistiu, eu indico assistir. Muito tranquilo, né? Muito sereno, dando os méritos totais ao grupo de jogadores, né? Tirando até os méritos dele, né? Aspas para Lúcio Flávio: passamos a confiança que o grupo precisava, né? Foram eles que transformaram o momento do clube desde o início do campeonato. Então, muito bem aí o Lúcio Flávio. E o Marçal, como eu comentei antes, falou o seguinte: o Lage, porque as perguntas dos repórteres foram em cima disso, né? Com Lage, sem Lage, né? O Lage tentou mudanças, mas o grupo já tinha um DNA. Foi só fazer o feijão com arroz que deu certo. Exatamente isso. A gente percebia ontem, nitidamente, que o Botafogo deu um alívio de voltar a jogar como o Botafogo, né? Mortal do primeiro turno, né? E outra coisa também interessante, muito boa, né? É a gente mostrar. O Maracanã é o segundo jogo que o Botafogo joga nesse campeonato. Tínhamos ganho do Flamengo no primeiro turno, ganhamos agora do Fluminense. Que o Botafogo não é líder por causa do tapetinho, não. Tá? A gente joga muito bem, sim, no tapetinho, o estilo de jogo do Botafogo, mas também a gente joga no Maracanã, né? Ainda teremos
talvez, não sei se o jogo com o Vasco vai ser no Maracanã, há uma possibilidade, e tá ótimo pra gente. Um grande time vai jogar em qualquer lugar, claro que precisa de um gramado minimamente, né, em condições. O Maracanã deu uma melhoradinha aí nos últimos tempos, mas foi bom também, muito bom a gente vencer o Fluminense, né? O Fluminense tinha aquele argumento no primeiro turno que o Botafogo tinha vantagem de jogar no tapetinho. A gente viu que não é bem assim, inclusive nossa vitória ontem foi por 2-0, no primeiro turno tinha sido só de 1-0, né? Então a gente joga em qualquer superfície, né? Ainda o Luiz Flávio, tá? A questão do Júnior Santos. O Júnior Santos fez um partidaço, né? Especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo ele caiu um pouco de produção. Na hora que ele sai de campo, tem um abraço ali fraterno com o Luiz Flávio, né? E aí foi perguntado, o Luiz Flávio disse o seguinte, sobre o Jacaré, né? Muito potencial, força, arranque e também um cara muito querido pelo grupo, né? Dá para ver que ele é um cara alto astral, o Júnior Santos, e que, sem dúvida, ontem ele ganhou a confiança que faltava a ele, né? Com um golaço também, o gol dele, e a enfiada ali para o golaço do Tiquinho também, né? Galera, tem uma notícia aqui que eu queria nem dar, mas assim, os adversários estão tão desesperados que soltaram uma fake news bizarra ontem, que felizmente já foi desmentida, tá no programa Apito Final da Band. Disseram que essa saída à francesa do Renato Gaúcho para estar logo cedo no Rio de Janeiro era porque ele assumiria o Botafogo, nada a ver, né? Até porque quem conhece minimamente de futebol vê que o Luiz Flávio é um cara aí que está abraçado pelo grupo, abraçado agora pela torcida também do Botafogo, né? Então não tem nada a ver isso. O próprio Renato Gaúcho desmentiu, falou que era fake news, e o Apito Final da Band esclareceu aí essa notícia que certamente vem dos adversários tentando desestabilizar a gente, mas não terão sucesso, né? Fake news, fake Nery! Galera, o Neto no mesmo programa, né? O Neto tem um cara figuraça, né? Sempre falo aqui, mas tem aí ter sido os maiores elogios ao time do Botafogo. Falou que o Botafogo é um timaço e falou ontem uma coisa que eu concordo com ele. Essa vitória do Botafogo é a mais importante para o time ser campeão, sem dúvida alguma, porque o Botafogo agora vai ter esses 10 dias, né, de treinamento, de pausa, né, descanso. Imagino que agora tem uma folguinha aí também no começo dessa semana. Então o Botafogo volta a saber que ele pode ser o Botafogo do primeiro turno, né? E uma rodada, como eu disse, fantástica, né? Resultados todos fantásticos. O Botafogo se ajudou, que era o principal, e os outros adversários também estão rateando, né? Então o Neto comentou isso, eu concordo com o Neto. Vitória realmente que a gente vai lembrar como a virada de chave do Fogão. Uma fase ruim dentro do campeonato de 38 rodadas, a gente sabia que passaria, né? Infelizmente foi um mês inteiro, né, de fase ruim. Uma pena, né? Uma pena que o Botafogo não atuou como atuou ontem contra o próprio Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, né? Goiás. Teríamos com certeza agora já chegado a mais de 60 pontos, mas tudo bem, não vamos reclamar. O Tiquinho Soares, ele além de craque, né, é um cara muito simples, eu sempre falo isso aqui, mas é um cara, ele é cirúrgico nos comentários, ele vai muito bem nas entrevistas, né? Mesmo, né, uma maneira simples de falar, ele não derrapa, impressionante. E ontem, de novo, também eu gostei muito das falas do Tiquinho, tá? Ele exaltou o adversário, o Fluminense, foi um grande time, não à toa, né, finalista da Libertadores, tal. Então é um cara educado acima de tudo, o Tiquinho, né? Mas ele deu uma leve alfinetada no Bruno Lage, porque ele falou o seguinte: não conseguimos, e aí ele joga para o grupo, né? Assim, divide com o grupo a culpa, não conseguimos o que o outro técnico queria. Então, ele nem cita o nome do Lage, fala o outro técnico. Para mim isso aí foi uma alfinetada com muita classe. Tiquinho Soares, um cara realmente sensacional. Eu te amo, Tiquinho Soares. O grupo está fechado, pode ser qualquer treinador.
o Botafogo vai ser sempre o mais importante. Ou seja, ele também nas entrelinhas coloca que talvez o antigo treinador, o outro técnico, como ele disse, estivesse querendo aparecer mais do que o próprio clube, né? Perfeito o Tiquinho. Falou muito bem Tiquinho Soares, que venceu mais um duelo aí com o Cano, né? O Cano, grande jogador. O Cano está se destacando aí, obviamente, como um dos principais jogadores da história do Fluminense. Mais uma vez o Tiquinho levou a melhor, né? O Cano, se não me engano, tem mais gols que o Tiquinho no ano, porém tem mais jogos, né? Tem mais jogos, na média, o Tiquinho leva essa superior a Germancano em média de gols e de assistências. Acho que duas assistências do Cano contra 7 do Tiquinho no ano. Pessoal, para fechar essa segunda-feira maravilhosa, tem até um raio de luz aqui, um facho de luz, melhor dizendo. Pode ser ou o raio Júnior Santos, o raio baiano, ou o facho de luz do nosso hino. Tá um dia nublado, já choveu bastante agora de manhã, né? Momento meteorológico aqui do canal. O PR falou ao Instagram, tá? Ao Versus Esporte, uma conta do Instagram. O PR foi mais elogioso, né? Assim, cuidadoso com o Bruno Lage, disse que era um grande técnico. E a gente está aqui dizendo também, não está dizendo que o Lage seja um técnico que não preste, né? Ele pode vir a desenvolver bons trabalhos, a gente até torce para isso, mas a gente tem que saber reconhecer que não deu certo, né? Mas o PR diz o seguinte, que a grande vantagem do Lúcio Flávio é que a ideia de jogo dele é muito semelhante à do Castro e do Caçapa, né? Então também fica claro aí nas entrelinhas que o Lage tentou chegar aqui e mudar tudo, mudar o que estava dando certo, que é a velha máxima do futebol, né? Não se mexe em time que está ganhando. Galera, vai dar 27 minutos, mas é um vídeo muito alegre, muito feliz. Comecei mostrando aqui, vou encerrar também mostrando a nossa bandeira maravilhosa, né? Enfim. E um recado para vocês, além do like que eu sempre peço, se inscreva no canal, acione o sininho, já aquele pacote já tradicional que vocês conhecem. Assista um vídeo que eu lancei ontem às 18 horas, né? Foi ali, no momento que o Botafogo venceu o Fluminense, acabou o jogo. Ontem, dia 8 de outubro, foi o dia do nordestino, né? E aí eu lancei o vídeo meu lá da Paraíba, que entrevistei lá seu Geraldo, a Cíntia, umas simpatias, um pessoal muito querido que me recebeu com muito carinho lá na cidade de Patos, sertão paraibano. E, enfim, foi muito legal. Eu soltei ontem esse vídeo em homenagem ao Dia do Nordestino. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Dá aquela moral, né? Porque não tem coisa mais legal do que viajar esse Brasil todo e encontrar irmãos de camisa que tem, né? É uma irmandade mesmo. A gente se sente muito em casa quando está com o botafoguense, beleza? Segue o vice-líder, né? Porque o líder disparou. Valeu, abraço, seremos!